Nós vamos iniciar a escola dominical e nós hoje pretendemos finalizar essa parte da escola que fala sobre esforço. Não somente uma palavra, mas um termo bíblico, ou seja, vou até pedir os irmãos nós vamos sempre ler inicialmente Lucas 13, versículo 24, para nos lembrarmos do que nós estamos dissertando, estamos assim aprendendo em conjunto. Deixa aberto em Lucas 13, 24. Vamos sempre repetir, só que hoje nós vamos, como é a finalização, nós vamos passar um pouquinho do texto. Todo mundo achou? Então, irmã Elizabeth, lê para a gente do 22 em diante, até eu pedi para parar. E percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam. E ele lhe respondeu. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Sim, claro, peraí. Agora, Ciro, está com o livro aberto aí? Continua lendo do 25 em diante, até eu pedir para parar. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Preste atenção, vai. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. É isso. Nós nunca tínhamos lido direto, não é isso? Durante o estudo, então, olha bem. Para quem que ele estava falando? Quem estava com ele ali? Quais eram as pessoas que estavam ouvindo Jesus ali? Os discípulos. E sim, os discípulos. E o povo. E sim, alguns, quando fala de discípulos, não quer dizer somente os 12, mas mais pessoas agregadas. Eles vão se vós lançados fora. Ele falou diretamente como eu falar para a irmã Elizabeth, e a irmã Elizabeth falar para mim. Assim, você vai se arrepender, Jerônimo, quando você me vê no céu e você do lado de fora. Não é uma presunção, não tem a ver com uma arrogância. Tem a ver com aquilo que você deseja. Então ele está dizendo assim, olha, vocês vão ter uma surpresa. Vocês vão saber do valor do que vocês perderam quando vocês virem Abraão, não é isso? Isaac, Jacó e todos quem? Que diz aí? E todos os profetas. Mantém a Bíblia aberta, olha só. E todos os profetas. Por quê? Porque o rei de Deus é reservado para todos aqueles que pertencem a Deus. Mas olha bem. Nesse texto aqui que ele perguntou se são poucos que se salvam, ele falou para eles, olha, ou vocês disputam, quem estava ouvindo isso? Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe, e por aí vai, todos eles, e mais o povo. Ele falou assim, olha, porfiai, se esforcem por entrar pela porta do céu. Entenda bem, alguns comentam assim, eu estou fazendo um resumo. Entrar pela porta, então eu tenho que passar enquanto eu estou aqui nessa terra. A Bíblia não fala isso. Fala de uma entrada, de uma aceitação. Agora eu pergunto para os irmãos, entrar o quê? Entrar num lugar ou entrar num estado? Pensem bem, ou ambos.
Você pode entrar num lugar, abriu a porta, entrou num lugar, não é isso? Você pode também significar que entrou num estado, numa coisa que você vai sentir, certo? Ou pode ser ambas. Na verdade, a palavra fala que são ambas. Exemplo, quando Jacó sonhou, os irmãos lembram? Para a gente ficar abrindo a Bíblia, ele viu o que da terra para o céu? Quem é que lembra? Ele deitou a cabeça, uma escada. E a Bíblia fala que essa escada os anjos subiam e desciam, não é isso? E havia o que lá em cima, no cume da escada? O que tinha? Uma porta. Nunca repararam isso não? Que a Bíblia cita porta o tempo todo. O tempo todo, ou seja, ela é enfática com relação a isso. Há uma porta, mas essa porta não é para você pensar que é uma porta que, é só botar a mão e abrir. Por exemplo, o nosso coração tem porta. Não tem porta? Eis que estou o quê? Como é que fala a Bíblia? Apocalipse. Eis que estou à porta. Se alguém o quê? Não, vamos lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E farei nele o quê? Morada. Entendeu? Até esse condicionamento tem da gente para com o Senhor. Olha que seria uma aceitação. Então. Na verdade, como fala assim, eu estou sempre buscando vocês, mas vocês não querem. Vocês me rejeitam. Olha bem. Aí eu pergunto para os irmãos, olha bem. Ele citou aqui, quando o pai de família se levantar, e cerrar a porta e começar a estar de fora, olha a exortação. Então eu fico pensando, será que eu estou ensinando uma coisa que, Gero, não é bem isso não? Olha a enfatização de Cristo, olha, quando o pai de família se levantar, ele está numa posição. Quando fala se levantar e fechar a porta, dá a entender o quê? Pense em vocês aqui, numa sala. De repente vocês saem do sofá e se levantam e fecham a porta. Foi só porque você sentiu vontade de fechar a porta? Não. Porque o quê? Pensem. Pode ser um pensamento de vocês. Expresse o pensamento de vocês. Se levantar assim, vendo televisão, fechar a porta. Um exemplo. Por quê? Deu a hora de fechar a porta. Deu a hora, perfeito. Deu a hora de fechar a porta. Segurança, não é isso? Você não quer que ninguém que não seja autorizado entre na sua casa. Há pessoas que têm autorização, outros não têm. E a hora que nem aqueles que hipoteticamente têm autorização podem entrar. Então, há o que? Com relação ao pai de família, quando ele se levantar e fechar a porta, ele vai fazê-lo com um objetivo. Acabou o tempo. Isso é a hora. Vê se você entende. Como o Felipe falou, como a Silvia falou. Ou seja, agora é a hora de fechar aquela porta ali. Agora é a hora de passar tranca no portão. Agora é a hora de impedir essas pessoas de frequentarem o meu... entra mais. Não é nem mais, olha só. Na verdade, é como se... Lembra da parábola das virgens que nós estudamos? Ou seja, as 5 estavam preparadas, entraram. As outras 5 chegaram, estavam fechadas. Elas foram chamadas de loucas. Então, olha bem, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, vocês vão começar a ficar... E vocês ficarem de fora... E começarão a bater na porta dizendo: Senhor, Senhor, olha bem, fala que sentimento vocês sentiram. Senhor, Senhor, abre-nos, responde. Mas não sentimos desespero antes. Então isso quer dizer o quê? Se nós não sentimos antes, mas nós vamos sentir, está garantido que nós vamos sentir desespero lá. Porque enquanto você chega na porta, o que você está vendo lá de fora dela? O que você está vendo que diz que fica do lado de fora da porta? Que está escrito aí. Lê. Está com a Bíblia aberta, Silvia? Lê o versículo 28. O que tem fora da porta? Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso. Então é um local bom? É um local bom, irmã Elizabeth?
Você acha que é um local bom estar do lado de fora da porta? Não. Mas você... Cheguei à porta. Senhor, abre a porta para mim. Qual é a frase que diz? Qual é a frase que a gente lê sempre? Pode entrar. Não, a frase. Vinde, bendito. Vamos embora, pronunciar de cabeça, vamos embora. Vinde, bendito meu Pai. Não. Isso, vinde, bendito do meu Pai, possuí por o quê? Herança. Poxa, eu vou... é simples. Fora dessa explanação, não tem mais como obter um entendimento acerca da salvação. Porque quando eles perguntaram se são poucos que se salvam, o tema a questão toda desses versículos nós lemos, julga o quê? O tema todo dessa questão que nós lemos julga o quê? Somente o ato físico, tentar entrar pela porta? Não. Julga o que do homem? Esforço. Não, mas para quê? A intenção. Para quê? Esforço para quê? Pra entrada. E para ser o quê? Salvo. Salvo. Salvo de quê? Salvo de quê? Do pecado, Da condenação. da ira, do inferno e do juízo eterno. Ah, mas inferno e juízo eterno... Não são não. Lembra da segunda morte? Como uma pessoa morre totalmente corrompida pelos seus pecados, nunca foi perdoado porque nunca se arrependeu, ele vai pro inferno. Vê se você entende. Então o inferno vai ser lançado também junto. Não vai precisar tirar, aparentemente, vai ser todo um conjunto para lá para fora. Então eu estou citando isso. Por quê? Porque isso é de suma importância. Isso julga a salvação da alma. Aquilo que está dentro de você e que um dia ou ela vai para um lugar ou ela vai para outro. Não pensem vocês, como pregam alguns, que a alma pode ser destruída, como dizem alguns, entre aspas, cristãos. A alma vai ser destruída? Não. Para ela sentir nojo e horror eterno, ela tem que estar o quê? Viva. Fala alto, Joyce. Viva. Viva, viva, como você está aí sentindo. Então vamos lá. Agora eu quero falar com os irmãos. A dificuldade de esforço, ela envolve somente servir a Deus? Ela envolve assim uma situação assim de que eu me mantenho na casa de Deus. Entenda bem, ó, envolve somente isso, ou seja, quando fala assim esforço, esforço quer dizer que você está sentindo o quê? Você tem que se esforçar. Você está sentindo o quê? Gozo, Cansaço. tranquilo. Mas cansaço por quê? Passa do esforço. Sim, mas você está fazendo esforço por quê? Pra alcançar o objetivo. O esforço você está sempre tendo que fazer porque está tudo muito fácil, não é isso? Tá difícil. Isso. E dificuldade, segundo a Bíblia, é chamada de quê? Tribulação. Essa palavra é terrível. As pessoas falam porque não pagaram o cartão de crédito, você está passando tribulação. Ah, não, as pessoas falam porque dos 15 quilos de arroz que compra todo mês, só pode comprar 10. Irmão, eu estou vivendo uma tribulação, irmão, não tem ideia. A tribulação, não. Quem fala isso não tem ideia ainda do que é tribulação. Tribulação é o que nós vamos ler agora, olha bem. Abre João 16:33. João 16:33. Conhecidíssimo dos irmãos. Como diz os outros, nos anos 80 a gente fala assim, mais conhecido que o joelho do Zico, porque ele vivia dando problema, depois de que ele teve essa idade. Então eu vou dizer para os irmãos, olha, todo mundo tem de cor esse versículo. Acharam? Lê, irmã Beth, por favor. Temos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos duas características aí, duas coisas notórias. Aonde nós sentiremos aflições? Isso. Então isso quer dizer que estamos ainda o quê? Vivo. Certo. Pode parecer bobeira, mas tem que pensar nisso. Estamos vivos. Mas esforcem-se, porque eu fiz uma coisa que vai ajudar muito vocês.
quando o mundo vos assustar, quando o caminho de Deus vos parecer tenebroso e vocês sentirem vontade de voltar para aquele lugar que vocês tinham antes uma falsa paz, para aquele estado de vida antes que vocês achavam que não era tão ruim, vocês vão lembrar de uma coisa. O que eu fiz? Venceu muito. Venci. Mas o que é vencer o mundo? Jesus venceu o mundo, ó. Acabou, vocês não têm força nenhuma. Eu venci vocês. É isso que ele está falando? O que ele venceu? Repete o versículo, não veste. Repete, por favor. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes Isso. bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso. Olha bem, quando a Bíblia fala o mundo, é muito importante entender isso. Ele fala de todas aquelas coisas medíocres, olha bem, medíocres, passageiras, tem uma palavra aqui, vazio e frágil, isso. Ele cita tudo isso, mas que são capazes de fazer com o que com o teu caminho? O quê? Desviar. E tem uma palavra que a gente usa muito aqui, desvirtuar. É a mesma coisa, desviar. Lembra do texto de Isaías que falava assim, quando vocês se desviarem, ouvirão a voz atrás de vocês. Este é o caminho. Lembra? Andai nele. Olha bem, quando Jesus fala assim, eu venci o mundo, olha, isso não vai ter poder sobre você, porque eu venci isso. Aí o irmão fala, quando foi que Jesus venceu as coisas mesquinhas? O tempo todo. Sabe por quê? Porque ele era um líder, aos olhos dos homens, um líder religioso. E um líder religioso tem que demonstrar o quê? Que tipo de força que ele tem que demonstrar, segundo o que nós vemos aí? Quando fala, fulano é um bom líder, olha, essa pessoa, não vou dizer o título, esse líder religioso é terrível ele. O que ele, segundo o mundo, tem que mostrar? Firmeza nas decisões. Sim, firmeza nas decisões, mas olha só, o que você vê quando você diz assim, um líder em evidência? O que você vê? Para ele estar em evidência segundo esse mundo. Um líder. Os irmãos sabem que eu não quero citar aqui o título. Hã? Hoje em dia é fama. Sim, fama transparece o quê? Força. Eles pegam e falam, olha bem, agora vou me emendar um ponto no outro. Eles falam de coisas fantásticas e fortíssimas. Eles apontam para a câmera assim e falam assim, porque eu te digo, porque a palavra diz, porque isso, mas na verdade, tirando os poucos, que a Bíblia está falando aqui, os poucos, que Jesus respondeu, os que porfiam, os que disputam, eles são uma coisa chamada de... Hipócritas. Qual? Hipócritas. Vocês podem ver que essa palavra só é usada, não é usada para assim, ficarão de fora os cães, os que cometem isso, aquilo, não fala. Mas a Bíblia cita a hipocrisia. Eles passam a imagem de uma fé que não tem. Ó, olha bem, antes de nós, e sim, na verdade eles copiam muito bem. E sabem que eles, para atuar, o que um ator tem que fazer para que ele seja premiado no Oscar e que você tenha gostado do filme? Excelente atuação. E o que você chama de excelente atuação? Você em particular. Uma excelente atuação. Transparece que é verdade. E tem que fingir, né? Olha, você passa a gostar do ator. Não estou dizendo que ele é falso, ele está cumprindo o papel dele, a profissão dele. Ele tem que convencer você daquilo ali. Sabe? Então, isso, quando fala em hipocrisia, você toma posse de uma narrativa, de uma retórica, de qualquer situação, de uma mensagem que não te pertence. Mas você pega de outra pessoa, coloca em si e interpreta. Por exemplo, a pessoa que está interpretando um filme, ele não é ladrão, ele não é assassino, mas ele interpreta perfeitamente um assassino. Faz até você chorar, né? Sim, ou então sentir ódio. Não é isso? Porque a interpretação é perfeita. Isso é hipocrisia. No grego, o significado é isso, é você copiar uma coisa e transparecer que você tem aquela mesma situação. Mesma. Então, olha só, antes de nós falarmos sobre isso, abre 2 Timóteo 4,7. Porque a Bíblia, nós acabamos de ler agora que no mundo tereis o quê? Aflições, não é isso? Olha só, 2 Timóteo 4,7.
2 Timóteo 4, versículo 7. Alguém nunca leu esse versículo? Nunca leu esse versículo. Alguém nunca leu? Já leu, Beth? Já, mas deve ser famoso também, né? Não. Sim, porque essa frase... Nos velórios. Olha, escuta só. Foi bom você falar em velório. Foi bom, ainda bem. Olha só. Você pode ver situações e situações. Quer ver um exemplo? Velório de crente fiel, de crente que nunca falta culto, de crente, olha só, de crente que uma pessoa bem chegada a doações, de crente que está o tempo e a hora, tudo na agremiação religiosa ou no local, ele é perfeito, ele está em primeiro lugar. Quando esse crente morre, o líder religioso fala assim: nosso irmão está descansando no Senhor. Eu só estou pegando a frase. Mas quando uma pessoa não é assídua, aparentemente não está presente, ele fala o que eu ouvi alguns dias atrás. Que Deus conceda a ele aquilo que ele buscou. Foi mal, obreiro. Não fala mal. Simplesmente já não tem mais propriedade para falar. Porque ele observou condições diferentes. Os olhos dele viram condições diferentes. A perna. Agora, olha só. Lê. Pode ler, Silvio, por favor. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vai, lê de novo, vai. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso. Combati, lutei, me esforcei, disputei segundo as regras. Lembra que nós falamos? Que esforço é agir segundo a norma, ou seja, de forma legítima, lembra? Como é que a pessoa deve se esforçar? O que nós estudamos? De forma legítima, ou seja, legítima, como Deus determinou. Ou seja, segundo as regras. Eu não posso deixar de ter. A corrida está aqui, mas tem um obstáculo. Já viu corrida de obstáculo? Vai pulando um ao outro. Já viu corrida de obstáculo? Então, eles vão pulando, um do lado do outro, pulando até que um derruba uma coisa. O que derruba menos ou não derrubar nenhuma, que ganha. E ainda tem que chegar na frente. Ainda tem essa também, não tem só que não derrubar, tem que chegar na frente. São dois. Pode falar. São dois versículos usados de forma muito leviana, para quem morre, generalizando, né? Todo mundo que morre tem um cartãozinho lá, um negócio. Desse combate o bom combate, o outro é aqueles que morrem. Isso. Para a vida eterna, não sei o que. Isso, é o problema todo. Porque não é para todo mundo. Você sabe por que Paulo falava de... Sabe que Paulo conhecia. Paulo, os apóstolos conheciam uma pessoa quando ela era de Cristo. Não tinha a ver com a visão, com a forma assim, total de agir. Mas eles falavam de pessoas assim, apodera-te da vida eterna, por exemplo, de Timóteo, porque ao qual foste chamado e tens dado bom testemunho disso. Ou seja, a nossa vida, querendo ou não, está rodeada de uma tão grande nuvem de quê? De pessoas que assistem, não quer dizer que estão te julgando, que assistem. Então, com isso, nós deixamos todo o quê? E lembraram todo o quê? E o pecado que tão de perto nos o quê? Rodeia. Lembra? Primeiro estudo da escola dominical foi comentado isso. Então, olha só, nós observamos, olha, essa pessoa, eu observo assim, eu comento comigo, ela o tempo todo, ela não quer embaraço na vida dela. Ela não quer. Então há coisas que são visíveis. Não é somente boca, mas coisas que a pessoa vê. O esforço muitas vezes é notado por outra pessoa. Mas não quer dizer que, porque aquela pessoa notou, que seja que a dependência de Deus. Eu estou dizendo que nós realmente observamos pessoas que sofreram, que sofrem e que vão partir debaixo desse sofrimento e serão enaltecidas porque não desistiram. Não desistiram. É visível, isso é patente. Então Paulo fala assim, combatir, o que significa combater? Não é disputar? Isso, é a mesma tradução. Combati o bom combate, completei a carreira. Essa palavra no grego significa guardei com segurança. Eu posso ter disputado tudo de ruim na minha vida, mas eu guardei uma coisa preciosíssima.
A fé. E a fé é a única coisa que nos faz o que com relação ao caminho? Prosseguir. Prosseguir. Eu confio. Tá, mas olha só, você pode voltar ainda. Não. Eu lembro que eu tinha uma pátria. Aquela pátria era ruim para mim. Aquela pátria. Eu estou caminhando, então eu estou caminhando para um alvo. Olha bem, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando eu falo acabei a carreira, não importa. Eu finalizei, todo destroçado, todo moído, mas a porta está aqui diante de mim. Está aqui. E eu me vejo agora diante dela. Mas antes eu não tinha essa visão. Eu estava longe demais. Eu só tinha o que no meu coração? É. Esperança. Esperança. Eu esperava. Então, o que nos alimenta é esperança. Você tem esperança, nós temos esperança para tanta coisa. Esperança do céu, esperança de adentrar, esperança de nunca mais. Irmãos, a fé nos sustenta. Foi reticente que eu falei, nunca mais. A fé nos sustenta? A fé nos dá força? Mas a segurança desse mundo, mesmo com fé, comparado ao céu, é perfeita? Não. Então entenda bem. Qual é o lugar que você vai chegar e vai assim, pronto, acabou. Nada mais me tira o alvo da minha esperança. Aonde é? No céu. Isso. Após a porta. 10 centímetros depois da porta. Vamos medir. Isso. Você passou, ela está aberta para você. O teu esforço, não por méritos, mas o desejo. Olha, no mundo vocês vão ter aflições. Paulo fala agora, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas o outro versículo explica melhor. Desde agora que eu fiz tudo isso, lê, irmão Bete, olha só, ele fez tudo isso, combateu, terminou e guardou. Agora, o que vai acontecer? Vai. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você tem alguma dúvida com relação a isso? De que o que eu estou ensinando aqui, segundo Deus, está me dando graça, porque é muito complicado. Não tem como negar isso aqui. Olha só, a partir de agora, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. O que é coroa? Antigamente era coroa de louros. É dada para quem? Para quem? Quem recebe a coroa? Não, quem? Não, a coroa, o prêmio, quem recebe? Quem vence? O que vence. E você entendeu? Agora o prêmio da minha disputa, o prêmio do meu esforço já está preparado. O qual o Senhor, o quê? O justo juiz. Justo juiz me dará naquele dia. Isso quer dizer o seguinte, ele julgará. Então eu tenho esperança de que o que ele prometeu, eu quero conseguir, porque ele já estava prevendo o quê? O que ele estava prevendo com relação a ele? Lê o versículo 6, Silvia. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Viram? Observaram aí? Olha que benção quando uma pessoa sabe que seu tempo está se aproximando e não é medo. O tempo está se aproximando, olha, vai terminar. Senhor, me dá força, Pai, me dá força para eu prosseguir. Nesse período em que você sente isso, os seus filhos ouvem mais de você. Lembra de Davi orientando Salomão? Lembra disso? Então, filho, já era um outro homem, sabe, que viu que mulheres que ele teve, uma sustentou ele no momento ruim do caminho dele, que o Senhor mandou um profeta acusar ele de um pecado, mas que ele foi perdoado. Agora tudo que ele tem que fazer, sabe o que é? Que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Não é assim que diz o Salmo? Que darei eu? Tomarei o cálice da salvação. E, sabe, tomarei, ou seja, ele me oferece isso, o perdão dos meus pecados. Então agora, a coroa da justiça está preparada para aqueles que já estão partindo, estão terminando. Então tudo na nossa vida, os conselhos de Davi a Salomão eram assim, filho, prossegue, engrandecendo o Senhor e honrando. Obedece ao Senhor, porque tudo que você fizer vai ser bem.
Quando nós estamos no fim da vida, não é um prever a morte, não. A tendência nossa não é fraquejar. É muito ruim ver um velho, uma pessoa idosa, um ancião, que piora. É muito ruim ver uma pessoa que está caminhando e cada ano que passa ela piora. E ela não melhora. Porque a tendência é o seguinte, falta pouco. Música da Shirley Camarás, que a Joyce gosta muito também, eu também gosto. Resta pouco tempo, não é isso? Resta pouco tempo. Então hoje, vocês vão ouvir somente isso. Resta pouco tempo. O esforço de vocês não é em vão. O esforço que vocês fazem é para a segurança da vossa alma, que um dia vai viver eternamente. Esse corpo que vocês têm, essa vontade que vocês têm de viver aqui na Terra, que ninguém quer partir daqui, pensem numa coisa. Quando Jesus fala, eu venci o mundo, eu venci todos esses desejos que vocês têm. Vocês terão desejos novos quando forem morar comigo. Vocês terão coisas maravilhosas em corpo. Então será a mesmíssima coisa que vocês têm aqui na Terra, só que diante do Pai. Então, continuando. Esse trecho de Timóteo, quando falar acabei a carreira, ele fala assim, está consumado. Quem falou essa palavra, que é teléu, tetelestai em outra variação, ele foi Jesus. Depois que terminou tudo, ele falou, está consumado. O que é estar consumado? Terminou, não faltou nada. Então, Beth, entenda bem, nós falaremos isso. Está consumado. Paulo falou, está consumado. Paulo passou pela mente de Paulo que ele, quando Jesus derrubou ele do cavalo, não foi uma conversão. Não foi uma conversão assim, eu tive experiência com Deus e ele brilhou a luz, eu fiquei cego e 3 dias depois eu voltei à vista. E não, ele havia cometido um assassinato de um santo. Então, quando Jesus pronunciou para ele, Saulo, por que você o quê? Me persegue. Como que eu persigo o Senhor? Quando persegue a um desses pequenos, persegue a mim. Então você vê a importância do que é visto. O esforço nosso diante de Deus. Olha bem, vocês acham que Estevão previu que ele seria apedrejado? Mas a palavra que saiu da boca de Estevão foi o quê? Perdoar. Mas antes ele viu o quê? A Bíblia fala que ele estava sendo apedrejado, olhou para o céu e disse que viu o céu aberto. Mas como que pode relatar isso? Alguém estava dentro dele para saber? Isso quer dizer que ele o quê? Falou. Quando ele falou assim, perdoa. Olha bem, perdoa. A salvação de Paulo estava sacramentada pelo esforço de um homem santo. Ou seja, que foi fiel até ser apedrejado e falou, Senhor, perdoa. Estava falando principalmente para Saulo, que autorizou, que era um advogado da lei e tinha autorização. Pode fazer que está conforme a lei. Pode fazer, pode matar. Então Paulo, olha bem, quando ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira, o importante foi que o Senhor me perdoou os meus pecados, por isso agora, tudo, vocês vão ver coisas maravilhosas. Olha, Filipenses capítulo 3, vocês vão ver coisas que ele vai falar agora, acerca do esforço do caminho. Filipenses capítulo 3. E isso tudo tem a ver com essa parte. O esforço de vocês é visto dessa forma, Saulo, por que me persegues? Quando você persegue um destes, um só, está perseguindo a mim, porque eu velo por eles. Filipenses 3, versículo 7. Olha só. Vamos ler um pouquinho, tem alguns versículos, vamos ler, mas vocês prestem atenção, por favor, em cada palavra. Abriram aí? Dessa vez eu vou ler. Acompanhe comigo. Ó. Mas o que para mim, estão acompanhando? Sim. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Vão entender. Mas o que para mim era ganho, eu reputei, eu considerei, eu realmente tive a certeza que era o que com relação a Cristo? Perda, não é isso? Perda. E na verdade, tem também por perda algumas coisas. É isso que diz? Todas. Ué, mas todas? Não, agora eu vou falar contra você que me respondeu isso. Ué, todas? Que isso? Ninguém.
Ninguém considera perda todas as coisas. Entendeu agora? Olha lá, eu tô dando uma daquele advogado, daquele bicho, daquele que o pessoal fala. Você, então quer dizer, mas ninguém, não existe ninguém no mundo que considera perda todas as coisas por Cristo. Vou repetir. E na verdade, olha só, essa frase é importante. Na verdade, ou seja, eu não minto. Também tenho por perda todas o quê? As coisas. Pela o quê? Excelência. De quê? Do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, pelo qual o quê? Sofri a perda de toda Isso, olha só. Pelo qual sofri. Eu tenho orgulho de contar para vocês que eu sofri a perda de tudo aquilo que me garantia nesse mundo. Ó, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como o quê? esterco. Outro tem o quê? Tem alguém, todo mundo esterco? Escória. Hã? Escória. Escória, em outra tradução diz refúgio. A minha também diz Refúgio, esterco. Refúgio, não é isso? Eu quero só dar uma palavrinha. Considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Sabia que tem pregadores, e eu já vi, onde dá conta por falsificar a palavra de Deus. Quando eles querem se defender, eles falam, mas o esterco também tem a sua utilidade. Olha que blasfêmia. O esterco, olha o que eu já ouvi, e eu me envergonho disso, eu me envergonho de pessoas que se dizem totalmente condutoras de ovelhas falar isso, ó, porque não querem deixar transparecer que amam tudo que está no mundo. Eles falam assim, irmãos, os irmãos têm que ver isso em mensagem, que o esterco da vida, olha bem, eles afirmam que Paulo utilizou o que ele tinha para considerar Cristo, o que é uma blasfêmia, mas os irmãos que não entendem falam amém. Amém, aleluia, porque não entendem. Mas está sendo dito por quê? Por que não amém, aleluia? Porque quem está falando é o quê? Pastor. Não, gente, É. tá bom, sim, mas independente disso, o pastor tem o quê? Ele tem o quê? Para ele Autoridade. falar autoridade. E a Bíblia fala o quê? Obedecer quem? Os líderes. Os guias, os pastores, é isso? Porque eles fazem o quê? Velam por quem? Por suas almas. Como quem é de dar conta no dia de quê? Dos juízes. Do juízo. Então pode sair uma mentira de quem vela pela alma da pessoa? Então entenda bem. Eu tô Mas lendo. sai, né? Sai. Sabe por quê? Porque eu não quero considerar perda todas as coisas. Eu quero quando eu participar das coisas que tem a ver com esse mundo, eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa não hipócrita, mas uma pessoa próspera e abençoada. Vamos lá. E o 9. E seja achado em quem? Nele. Não tendo por esse achado a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Vocês vão entender. Vamos falar de esforço, ó. Para conhecê-lo, pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então tudo ele queria copiar quem? A Cristo. Eu falei assim, não, eu faço questão de passar, eu posso passar igual, mas vou passar pelo máximo que a minha alma suporte, porque eu ganho ele. Olha só. Para ver, agora isso é importante, lê Silvia, lê você. Para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Para! Vocês estão achando que ele está dizendo, vou fazer qualquer coisa, vai ser o cheio, estão achando que ele está falando isso? É uma prova de esforço, irmãos. É como se tivesse assim, uma coisa, um desespero, mas não de incerteza. Irmãos, tudo isso eu faço para ver se de alguma forma, dessas que ele citou, ganhar a Cristo, considerar como Pedro, de alguma forma ele possa alcançar. E se ele falar alcançar a ressurreição dos mortos, quer dizer o quê? Para que eu possa alcançar, quer dizer o quê? Todos vão alcançar? É uma coisa alcançável por todos? Não. Depende do esforço. Isso. Para que eu possa alcançar. Mas Paulo não está. Então Paulo está pregando aí, diz, irmão, larguem-se, eu falaria assim, larguem-se preguiçosos, ociosos, achando que é o seguinte, Deus tem mais que salvar minha alma e está acabado. Sabe por quê? Porque eu vou para a igreja, eu vou para a igreja e simplesmente eu frequento todos os dias, irmãos, eu oro incessantemente. Ele mesmo se julga. Por isso ele fala Eu sou uma pessoa merecedora do céu. Eu acho que essa pessoa que fala isso devia estar lá na sinagoga, no templo,
E do lado dele devia estar eu, você, sabe, batendo no peito e falando o quê? Miserável, homem que sou. Vai, continua. Bater no peito. Bate e dói, bater no peito. Eu tô ouvindo, cara, esse hipócrita do meu lado aqui, falando assim, eu não sou como esse aqui não, cara. É esse aqui mesmo. Eu sou digno da salvação. Miserável homem que sou. Olha, se eu sei o que para mim? Propício. Sabe o que é propício? Imola um animal e perdoa os meus pecados. Propiciatório, onde se degolava o animal e escorria o sangue dentro. Ser propício para mim. É animal que pagava. Não, então, vai ser propício porque é um sacrifício. Cristo é o quê? Cordeiro. Cordeiro imolado. Hã? Cordeiro imolado. Sim. Mas ele é somente o cordeiro. Sacrifício. Não, ele é somente o título cordeiro. Ele é o santo cordeiro. Ele é o único cordeiro que satisfez e aplacou a ira de Deus sobre toda a humanidade. Ele é o cordeiro que, para que os que se esforçam, ele por não ser pai, abra a porta para ele. Ele tem prosseguido o tempo todo crendo no que eu falei para ele. Eu falei para essa pessoa, pai, que está passando pela porta, que eles teriam aflições, eles não se intimidaram. O mundo não os intimidou, porque eles viram que eu venci. Pai, eles seguiram a mim. Olha o que Paulo está falando, para copiar a Cristo. Então, continuando. Para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. É isso? Agora, o 12. Lembre-se do 12. Olha só, olha o que ele vai falar. Ele não tinha nem certeza. Vai, fala. Não que já tenha alcançado ou que seja O perfeito. que quer dizer isso? Já tinha acontecido a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos, por acaso? Não. Então, está dizendo, o que quer dizer com isso? Não que eu já tenha alcançado. O que ele quer dizer? O que ele está protegendo os irmãos de pensar? De que ele tinha certeza que se pensava. Isso! Irmãos, minha parte está feita. Ele falou combati com combate no texto? Então, a minha parte está feita. Olha bem, não que já tenha alcançado ou que seja o quê? Perfeito. Continua. Mas prossigo para alcançar aquilo Isso, vai. para o que fui também preso por Cristo Jesus. Eu procuro o quê? Qual é a frase? Mas prossigo para o quê? Alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Gente, o homem está sofrendo, ainda está procurando. Fala assim, irmãos, olha bem. O que eu falei para vocês é uma alegria, uma esperança está dentro de mim. Mas eu não julgo ter alcançado. Quando eu falo ter alcançado, o pessoal prega dizendo assim, que é a salvação, viu? Eu não tinha certeza da salvação dele. Não, alcançado. Isso quer dizer o que? Eu ainda não cheguei lá na porta. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Eu ainda não cheguei lá na porta. Eu não julgo que eu já estou pronto. Agora, porque ainda tem um pouco de caminho pela frente. Mas, qual versículo? O próximo. 13. Leia o 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Entenderam agora? Entenderam agora? Presta atenção. Prossigo para onde? Para o alvo. Para o alvo. Essa palavra é importante, eu prossigo. E isso dá a entender o quê? Se prossigo, ou seja, eu continuo no caminho. E deixando as coisas, esquecendo as coisas que ficam para trás. Lembra que as coisas que ficam para trás é tudo que você está passando com peregrino nesse mundo. Você está andando assim e você simplesmente você passa por elas. Você as vê, você as conhece, sabia? Você conhece as coisas do mundo. Mas você não as usa. Você não coloca nela a sua certeza. Você não acorda pela manhã pensando nelas. Você não acorda, olha, elas podem ser pequeninas, passageiras e medíocres, mas elas têm poder para desvirtuar o seu caminho. Porque te desviar do caminho, elas têm poder para isso, porque elas são, mesmo sendo pequenas, mesmo sendo medíocres, mesmo sendo passageiras, elas causam o que em nós se nós não vigiarmos? Embaraço. Não. Ela causa primeiro em nós
Elas estão lá, estou passando por elas. Desejo. Desejo. Mais uma vez no livro do Peregrino. Lembra qual a cidade, a última cidade que eles entraram? Da vaidade. Não, a Feira da Vaidade. Lembra? A cidade da vaidade? Ah. Da vaidade. A cidade que eles entraram. Ali vendia todas as vaidades do mundo. Todo o que você quisesse estava vendo ali. Eles avisaram, olha, vocês vão entrar na cidade, cuidado, porque ela é uma cidade desejosa. Olha bem, dá desejo. Então você passa, mas você não as usa. Porque você lembra de Cristo. Eu venci isso que vocês veem, que faz com que vocês não queiram morrer, mas vocês são mortais. Porque aqui vocês gozam, o corpo de vocês tem alegria dentro, sabe? Isso eu venci, porque eu prometo para vocês esforçados, para vocês que se esforçam, para vocês que lutam todo dia, eu prometo para vocês que vocês terão um lugar com quem? Comigo, diz Cristo. Então, se vai ter um lugar com ele, ele é o que de Deus? Ele é vencedor, então ele é o que de Deus? Ele é o filho, ele é o que de Deus? Escolher. Não, é filho. Deus, o Pai, o Rei. Ele é o filho, então ele é o que de Deus? Se ele é filho, um filho é o que do Pai? Com relação a tudo que o Pai tem. Herdeiro. Então nós somos o que a Bíblia fala? Co-herdeiros. Co-herdeiros. O que é co-herdeiros? Herdeiros juntamente com ele. Ou seja, herdeiros de quê? De participantes da glória de Deus, de fim das aflições e de uma segurança que ninguém poderá tirar. Continuando. Vai para Mateus 23, 13. Estamos encerrando. Mateus 23, 13. Agora nós vamos falar daquela palavrinha que nós já falamos antes, hipócrita. Eu posso tirar uma dúvida? Pode falar. Assim, em relação eu ouvi, não sei nem se li na Bíblia alguma coisa em relação que, acho que Jesus falando para o Pai, todos aqueles que você me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. A oração naquele fazia. A oração pelos discípulos. Nesse caso, assim, eu não tenho muito entendendo, todos naquele deu, nenhum se perdeu. Então, será por isso que muitas pessoas que já estão na presença acham que nunca vão se perder? Bom, elas podem achar o que quiserem. Mas Uma coisa está bem explicado que ele está orando pelos discípulos. Isso, não, então. Todos que o Senhor me deu. O que a palavra de Deus diz? Ninguém vem ao Pai, ou seja, dá a impressão que ele está lá. Ninguém vem ao Pai senão por quê? Porque ele é o que de Deus, que eu acabei de falar agora há pouco. Herdeiro. Não. Filho. Antes, ele foi o que para Deus? Para aplacar a ira de Deus. Ele foi o Cordeiro Santo imolado, não é isso? Então, só ninguém vem ao Pai senão por mim. E ninguém vem a mim se quem não permitir? Meu pai. O Pai. Então, entenda bem, olha só. Muitas palavras são assim, ó. Muitos são chamados, são escolhidos. Por quê? Porque você é chamado. A salvação é para todos, não é isso? Mas o esforço e a disputa por entrar pela porta do céu vai fazer com que você seja escolhido. Então, a luta pela alma, com relação à pergunta da irmã, tipo assim, por isso que as pessoas então se seguram nisso? Sim, pode ser. E pode ser até que se segurem na verdade mesmo. Mas Você fala assim, então, todo que o Pai me deu, nenhum se perdeu, não sou filho da perdição. Ou seja, todos que o Senhor me deu, trouxe para mim, até agora ali, todos eles, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Quem era o filho da perdição? E ele era o quê? Um de quê? Dos discípulos. Um dos 12 escolhidos. Então ele estava dizendo, olha... Só então ele estava se referindo... Nessa parte ele cita, ele está citando os discípulos, para chamar a atenção dos discípulos. Olha, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, então ele está dizendo, todos que o Pai conduziu até a mim, olha bem, todos que... Todos, mas só os discípulos. Esse todos não, irmã. Isso serve para os discípulos e serve para hoje que nós estamos lendo. Todos que foram conduzidos até ele
fizeram o que para ele dizer que não se perdeu? Todos fizeram o que quando olharam para Cristo? Desejaram. Antes de desejar, ele falou palavras. Então eles o que? Ouviram. Se arrependeram? Não sei. A princípio ela sabe. Tá tudo dentro. Seguiram. Quando você ouve alguma coisa que você não vê, Acredito. então você o quê? Creram. Creram. Entendeu agora? Creram. Então quando fala todos, significa de cada espécie, no original grego, assim, todos vinham ver Jesus. Havia de cada grupo uma espécie. Um grego, um pouco, todos vinham ver Jesus, sabe? É como se fossem os representantes, não quer dizer todo mundo. Todo mundo ia ter com Cristo no deserto. Até porque é uma promessa, se creres, verás a glória de Então Deus. essa passagem aí leva alguns a crer que A passagem... uma vez Não, salvo, mas- salvo para sempre. Irmã, isso já está... Olha bem, agora é pior do que isso. Como fala assim, uma vez salvo? Naquela- Olha bem, olha só. Só Tudo pode- que os irmãos leram até agora, ainda está na mente dos irmãos, olha bem. Sim. Se você fala esforçado, uma vez salvo, quando é que você é salvo? De acordo com o que vocês leram aí, até agora os seus esforços, quando é que vocês são salvos? Quando entra pela porta. Quando o quê? Quando entra pela porta. O que é isso? Entendeu agora? E uma vez então salvo, aqui, olha, gente, olha essa coisa interessante, uma falácia que eles falam, conduz a uma verdade, olha só, uma vez salvo, a partir de que objeto adentro você é realmente salvo e nada mais pode tirar de você? A porta. Quando você entra pela porta. A porta. Então, uma vez salvo, uma vez passado pela porta, alguém pode tirar de você? Não. Então pensa no que Jesus falou, de todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Todos conseguiram alcançar. Mas quando ele fala isso, ele fala para os discípulos assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas olha, tem de bom ânimo, esforcem-se, porque eu venci. Olha bem para cá, eu não sou maior do que vocês. Em termos humanos, eu sinto as mesmíssimas coisas, mas eu venci. E esse trajeto aí, tinha um alvo para comigo, Jesus falando. Todo o alvo do mundo era impedir o quê? De que ele chegasse aonde? Impedir Cristo de chegar aonde? Na cruz. Então pronuncie, irmãos, tome propriedade de uma coisa. Entenda bem, no fim, a gente se preocupa muito disso, sabe? De saber como você tem uma preocupação pela sua alma. Você simplesmente admite, eu vou lutar pela minha alma, eu tenho, é um dever meu, se eu quero seguir. Não divida a salvação dos irmãos com o mundo. Não compartilhe, porque o mundo nada tem a ver com Cristo. E Cristo nada tem a ver com quem? Com o mundo. Eis que vem o príncipe desse mundo. Quem é que lembra do versículo? Também do estudo passado. Eis que vem o príncipe desse mundo. E ele nada tem o quê? Comigo. Nada tem comigo, não tem nada. Então, irmãos, não se deixe seduzir. Agora bem, Mateus 23, 13. Acharam? Lê, irmão Beth, por favor. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Eita, tem ponto de exclamação aí, não tem? Então ele foi, talvez tenha dado, ai de vós seus hipócritas, vai. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Bom, nós vamos finalizar com essa palavra, hipócrita. Então o hipócrita, por ele ser um atuante, ele acaba fazendo o quê? Conduzindo pessoas para onde? O inferno. Hã? O inferno. Sim, porque a porta pode se abrir para um falso. Não. A porta pode se disfarçar, uma pessoa bem disfarçada, um disfarce perfeito, pode enganar o porteiro? Vocês acham que pode? Vocês acham que... Por favor, respondam mesmo, respondam. Vocês acham que há alguma chance de um hipócrita entrar no reino do céu? Ou seja, um ator. Mas esse ator parece que é verdadeiro para quem? Para as pessoas. Para as pessoas. Então, malditos hipócritas, vocês nem entram. E vocês conseguem barrar as pessoas porque elas acham, vão seguir o que vocês fazem, porque você diz, transparece, afirma ser um desses que vai morar no céu. Olha bem, o hipócrita é uma coisa medonha.
Lembra daquele texto que foi até a irmã Elizabeth leu aqui no estudo, que falava assim, nem os feiticeiros, um monte de nome, o tempo todo falou aquele monte de nome. Não entrou a palavra hipócrita. Não entrou. Sabe por quê? Porque não é uma ação. Não existe assim, irmão, eu estou cometendo o pecado da hipocrisia. Eu sei, hoje de manhã eu fiz hipocrisia. Rapaz, eu fui na padaria, não era para eu ser tentado, eu acabei sendo hipócrita. É um estado, vê se você entende, é um estado, uma imitação. Então como pode um hipócrita herdar o reino do céu? Porque ele é uma figura perfeita para você que está vendo. Perfeito. O lobo é um exemplo de hipócrita. Se disfarça de quê? Não existe lobo disfarçado. Presta atenção. A Bíblia não fala. Se disfarça de cordeiro. Para habitar no meio dos cordeiros. Mas uma hora dessa ele é descoberto. Geralmente quem descobre o hipócrita é quem? O verdadeiro. Fazendo o quê? Ou que tática que ele usa? Para saber se uma pessoa é hipócrita. É verdade. Ele olha. Irmão, nós temos como saber quando uma pessoa é hipócrita. O hipócrita se disfarça muito bem, mas muito bem mesmo. Por uma coisa que nós estudamos extensivamente aqui. O fruto. O fruto. Olha bem. Repete o versículo 10. Mas ai de vós, escribas e fariseus, vai. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Para. Fechar os homens no reino do céu. Tem um ponto e vírgula aí, se não me engano, né? É. Então, olha só. Eles têm poder para isso, fechar a porta do reino dos céus para os homens? Não. Então, isso lembra de quê? Nós estamos esquecendo do versículo. Senhor, vamos de cor. São poucos que se salvam? Vamos pronunciar. Senhor, são poucos que se salvam? Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de que é o tema do estudo? Esforçai-vos. Por entrar. Por entrar pela porta. Porque muitos Tentarão, não. conseguirão. E isso você pode pensar, Beth, eu gosto que da forma como você pensa, que você abrange e fala assim, então pensa bem. Pode ser o hipócrita, que está disfarçado ali. Não é que ele está lhe barrando, não é a função de barrar, não. Ele acha que ele vai herdar o reino dos céus se convencendo. Ele acha isso. Olha bem, ele pode ser aqueles que se achegam até com o desejo de herdar o reino dos céus. Tem desejo, mas não consegue obtê-lo porque o hipócrita ensina erroneamente. O hipócrita acaba orientando de uma forma errada. Aí vem outra pergunta que você vai fazer. Então quem vai defender eles? A pessoa, entenda bem, quando você se ilude com o hipócrita, você simplesmente não tem a palavra. Porque o hipócrita consegue te enganar. Então o hipócrita, se ele te engana, ele desperta em você o quê? O hipócrita te enganou. Mostrou para você que você pode conviver de forma lúdica com esse mundo, divertida, uma forma assim agradável. E para todo demais, salve por todo lado, pega o smartphone e vai para o TikTok. Vai para o TikTok, irmão, sinto muito, mas isso é uma verdade. Essa forma lúdica de viver e extensivamente divertida, o hipócrita ensina isso. Mas aquilo que ele prega, ele não vive. Não, mas ele não vai. O que ele vai pregar, ele vive. Você vê se você entende. O problema é que o hipócrita prega o que vive. Mas ele mente tanto que ele acredita. Olha, o hipócrita, ele pega a capa do cristão, coloca nele e faz o que com a palavra de Deus que Paulo condenou? Perdão. Foi Paulo que condenou. Não fazendo o que com a palavra? Não o que é? Modificando, falsificando a palavra. A Bíblia fala que já está reservado o negritude das trevas para esse tipo de pessoa. Calma, vamos lá. Fechai os ombros de Deus. Sentiu como é que eu impedi você de fazer um monte de pergunta, Beth? Pode pensar o que você quiser. Pode pensar de tudo. São aqueles que querem até assim, poxa, eu tenho que pensar no reino de Deus, mas dá de cara com o hipócrita. Mas ele mostra coisas que agradam. Isso quer dizer, quer dizer o quê? Que ela é inocente para ser enganada pelo hipócrita? O hipócrita está dando para ela o quê? Uma forma de quê? De conseguir o reino dos céus de que forma? Fácil. Fácil. Poxa, que bom que vocês entenderam. Fácil. Manipulando a palavra. Fácil. Alguém pode provar que não é verdade? Nós estamos lá no céu? Não. Então, de todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. De todos que o Senhor me deu, pertence a ti. Está aqui, ó. Olhou para ti.
Olhou para o Senhor, autor e consumador da fé. Então, continuando, olha só. Lucas 6,46. Lucas 6,46. 6, meia dúzia. Ó, você sabia que nesse capítulo 23, a palavra hipócrita entra mais de 10 vezes? Jesus falou o tempo todo chamando de hipócrita. Marca com o dedinho aí, olha só, eu quero fazer uma coisa primeiro, peraí. Para ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Olha só. Né? Isso. Seis, 46. Acharam? Sim. Lê, Silvia, bem alto. E por que me chamar Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O hipócrita é sempre o quê? Sempre, uma característica dele. Olha, por que me chamais Senhor, Senhor? Atos de hipocrisia. Lembra que os que foram rejeitados? Mas vocês nunca fazem o que eu digo. Então o hipócrita eternamente é o quê? O quê? Mentiroso. Não, ainda não. Qual é a palavra? Não, qual é a palavra? Se ele não faz o que ele manda. O hipócrita ele imita, mas ele não faz. Ele não faz uso da verdade, ele não faz o que ele manda. Ele é o quê? Uma pessoa que não faz o que é mandado é uma pessoa o quê? Desobediente. Desobediente, hipócrita é sempre o resto da vida desobediente. Ele nunca vai fazer a vontade do céu, ele nunca vai fazer a vontade do Pai, ele nunca vai fazer a vontade das coisas santas, ele nunca vai se submeter a Cristo, porque ele é desobediente, mas ele quer pronunciar o quê? Lembra quando eu falei que ninguém quer ir para o inferno? Então ele acha o quê? O hipócrita acha que ele pronunciando o quê? A verdade. Não, pronunciando o quê para Cristo? A palavra que ele acabou de falar agora. Vós dizeis o quê? Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Ah, pronunciei Senhor, Senhor, eu já estou lá dentro. Eu estou dizendo Senhor, não. Olha, continuando. Então o hipócrita é sempre o quê? Marca, desobediente, não é isso? Tiago 1,22. Tiago 1,22. Tiago, esse Tiago, irmãos, você tem que saber uma coisa. O Tiago que morreu, esse Tiago aí, não, o Tiago apóstolo, ele morreu, sabe disso, morreu a espada. Mas esse Tiago aí, sabe quem era? Irmão de Jesus, que se converteu no livro de Atos. Entenda bem, Tiago não era um dos irmãos que não criam nele. Mas vocês já viram a propriedade com que ele fala? Então pensa bem, concorda que ele ouviu, desdenhou a vida toda do que o irmão falou, do que o irmão era, mas agora você já viu a propriedade da carta de Tiago? Como é que é pesada? Olha bem, versículo, o que eu falei? 22. Lê, irmã Beth, por favor. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Isso. Então, na verdade, o hipócrita está sempre o quê? Se enganando. Enganando a si mesmo. Ele está sempre enganando a ele. Mas então como é que funciona isso? Ele é hipócrita e engana ele mesmo? Sim. O hipócrita, ele engana. Sabe, eu vou explicar o que é enganar a si mesmo. Tem gente que fala assim, eu estou me enganando com essa situação, estou me enganando. Não, enganar a si mesmo. Olha, o que é um engano? Não é uma coisa que te convence? Então, como é que você pode enganar você mesmo? Pensa bem nisso. Como você pode enganar a você mesmo? Se engana é uma coisa que convence. Pensa bem. É como não parece que tem uma pessoa ali igual a você, a mesma pessoa que é você falando para você mesmo? Então, o que a Bíblia está dizendo? Que o hipócrita ele fala para ele mesmo. Vai dar tudo certo e conseguirei.
e conseguir. Um certo pensador, se eu não me engano, chamado Voltaire, ele batia na tecla, era um ateu ferrenho. Ele falou assim: vocês falam tanto do reino de Deus, me dá 5 minutinhos com Deus no dia do juízo que eu convenço ele a me salvar. Irmãos, esse homem morreu gritando. Esse homem, a história diz que morreu dando os gritos, dizendo que estava cheio de trevas em volta dele. Uxe, como é bom, né? Como é bom a gente saber que nós não queremos passar por isso na hora da nossa morte. Então nós o quê? Que é o título do estudo? Nos esforçamos. Então tudo bem. Lê novamente, repete o versículo, por favor. Quem lê? Tiago 1:22. Vai, pode ler. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por quê? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Continua. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. É uma característica da hipocrisia. Entenda bem, olha só. Eu tenho que ficar prestando atenção na minha atuação. Olha bem, o que acontece, você já ouviu falar de falha de roteiro no filme? Falha de roteiro, ou seja, o protagonista está fazendo uma coisa e de repente tem uma falha assim. Entenda bem, compreendo, por favor, não quero usar filme, eu não gosto muito de fazer isso, mas é para vocês compreenderem, porque vocês assistem muita televisão, não é só filme, então tudo é interpretação. Olha bem, uma falha de roteiro, o que o diretor tem que prestar atenção? Na o quê? Sequência. O hipócrita, ele não consegue permanecer por muito tempo porque ele não consegue firmar numa única imagem. Vê se você entende. Ele não consegue se firmar numa única imagem. Ele usa o título dirigindo o carro, ele usa o título no jogo de futebol, ele usa o título na roda dos escarnecedores, ele usa o título, mas ele não consegue se manter numa propriedade, porque ele não se lembra. Ele só lembra o seguinte, que ele tem que voltar lá para o espelho e fazer o quê? Lembrar. Se olhar. Eu sou esse aí. Entenda bem, o hipócrita é isso. Ele simplesmente engana ele mesmo. Ele tem que voltar sempre para a hipocrisia e se alimentar. Exemplo de hipocrisia, do hipócrita que engana a si mesmo. Senhor, eu não quero fazer isso. Mas o Senhor sabe que você quer. Você só quer o perdão dele. Há pessoas que falam, o bom de ser salvo é se a gente pecar, nós somos perdoados. Ou seja, já ouvi isso, o bom de ser crente é que você pode ser perdoado até na hora. Já ouviu isso? Já. Eu já ouvi também. Que é bom porque se você... E sabe o que escreve? Irmãos, a carta de João aos filhinhos. Se pecarmos, temos o quê? Um advogado. E por causa da graça, né, que aboliu o quê? Paulo fala em Romanos claramente que não aboliu a lei. A graça não elimina a lei. Vem cá, falam tão de lei. Vocês acham que alguém vai entrar no céu sem autorização da lei? Agora eu peguei pesado com os irmãos. Vocês acham que alguém vai entrar no céu sem autorização da lei? Porque da lei. Jesus falou que se não cumprir os mandamentos não vai entrar. E quem cumpriu? E quem cumpriu a lei? Jesus. Então por que todo ano tinha que levar um holocausto para mortificar os pecados? Porque o cordeiro, apesar de ser puro e imaculado, era o quê? Um animal, não era? Então não era perfeito. Mas o cordeiro de Deus era perfeito. Então ninguém entra sem autorização da lei. Ninguém entra se Jesus não olhar para você e falar assim: vinde, bendito meu Pai. Possuir por herança. Quem possuiu uma coisa por herança estava vivo ainda quando ela foi manifesta. Ou seja, quando o escrivão, o advogado, quem quer que seja, leu o testamento. Você pertence a esse testamento. Então entenda bem, o hipócrita, ele engana ele mesmo. Mas não é uma coisa assim que engana assim, coitado, está se enganando assim mesmo. Ele sabe, ele precisa viver essa capa. E isso vem de quem? Quem é que gera isso? É somente a carne dele? Não. Porque tem a ver com coisas espirituais. Então quem é que faz com que ele seja perfeito na atuação? Inimigo. Porque o inimigo faz o quê? Engana. E além disso, João 8,44 cria filhos.
Lembra do filho da perdição que você falou, Beth? Sim. Você comentou aí agora. Só se perdeu quem? O filho da perdição. Caim era filho de quem? Que a Bíblia fala abertamente. Do maligno. Era do maligno, então entendam bem. Se vocês estão achando que é ruim se esforçar, pensa bem como é que é ruim para o inferno. Pensa bem, pensem nisso todo dia. Acordem todo dia, Senhor. Me dá graça e me livra do engano, porque a oração do Pai Nosso, que muita gente, que bênção que ela está quietinha aí. Que graça. Está dormindo e olha que eu estou falando. Não, deixa quietinha. É a discípula É para guardar, nova. é para guardar. A discípula nova. Olha só. Todos os dias, se você orar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, é isso? Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, ou seja, cuida de nós, não é isso? Não é isso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por favor, retire de mim a preocupação se esse pão nosso de cada dia vai ser dado semana que vem. Nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, não é isso? Não nos deixeis cair em tentação, mas o quê? Livrai-nos do mal. Porque se falar somente não deixeis cair em tentação, nós jogamos toda a carga de trabalho e esforço para quem? Isso que Tiago foi contra. Mas o que? Livra-nos. Quando fala livra-nos, você está no caminho, você está sofrendo. Então ele fala assim, te livro do mal. Por isso que Paulo, alguém falou, não usei de vãs repetições. Isso, porque... Eu fico repetindo. Isso aí. Ou seja, eu simplesmente acho que Deus vai me atender porque eu vivo pedindo isso. Mas o desejo no coração não está. É igual o católico quando reza o terço, né? Eu conheço 4 ou 5 que rezam o terço assistindo televisão. Isso. Olha só, então, o hipócrita ele é desobediente, não é isso? O hipócrita engana a si mesmo. Agora, 1 João 2,4. Essa é terrível. 1 João 2,4. 2,4. O pior que está explícito aí. O hipócrita não se apresenta? Sim. Então ele se apresenta para você, que é um cristão. O hipócrita se apresenta como o quê? Como cristão. Isso. Ele não é besta de se apresentar a você Posso ver? de outra forma. Para começar, que nós temos uma aversão natural devido à salvação. Não é aversão à pessoa, não. Há atitudes totalmente que se contrastam com o caminho da salvação. Mas olha bem o que João fala. Posso ver? Pode. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Então, nele não está a verdade. É o quê? Salvo ou condenado? Mentiroso. Condenado. E ele, todo hipócrita é o quê? Sempre. Mentiroso. 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 Guardem isso. Todo hipócrita é mentiroso. E, irmãos, tomem cuidado, porque hipócrita você vai saber conhecer. Toda vez que você estiver trilhando o caminho que você quer trilhar, o hipócrita vem disfarçado do teu lado e fala assim, ó, porque eu já ouvi isso. Olha só o conselho que ele dá. O irmão não precisa viver desse jeito, não. O irmão não precisa viver essas coisas. E você foi naquele estudo lá que ele falou sobre o esforço. Eu sei que está na Bíblia, mas ela está na Bíblia porque Deus quis tomar conta de vocês e falou isso. Mas não é para vocês levarem a pé da letra, porque o hipócrita, ele mente o tempo todo. Deus é amor, né? Olha só, agora Eu sou o consumidor. finaliza. Essa. Mateus, volta para Mateus 24. Mateus o quê? Mateus 24, capítulo 24. Ó, graças a Deus. Quatro o quê? Ó, uma coisa eu vou dizer. O hipócrita tem uma herança. Ele tem herança. Olha aí. Lê o versículo, não bete. O versículo 50.
Pode ler, 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o que é certo na vida do hipócrita? Tá dizendo, não está falando desse servo, não. Está dizendo que a parte desse servo também está condenado será junto com quem? Junto com quem ele está dizendo? A sua parte será com a parte de quem? Dos hipócritas. Dos hipócritas. E ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Então, o que é certo na vida do hipócrita? Condenação. Isso é certo. A condenação. Irmãos, não, quando a Bíblia cita, não vos enganeis. Não falem para vocês mesmos, eis que farei isso, farei aquilo, farei aquele outro. E quando eu for velho, me converterei. Joyce ouviu isso. Eu também já. Já escutei falar. Já escutou, né? Esse não precisamos entrar em detalhe, mas muita gente fala assim, quando eu for mais velho, que eu tiver vivido a minha vida, olha, eu vou te falar, perigo de hipocrisia. Se tiver tempo. Abre, só deixa aberto em Apocalipse 22. Deixa eu ler só. Pode ler, vai. Um que chamou a atenção. Aonde? Fala. Mateus 24, 13, um pouquinho antes. Vai. Estava marcado aqui do outro estudo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim. Ou seja, o esforço, né? Isso, mas não, essa parte fala assim, irmãos, todo mundo refuta isso. Essa perseverança é no dia a dia, consciente da sua salvação. Mentira. Se tem uma coroa te esperando, Beth, você desse jeito, seu espiritado que você é, que eu te conheço há 30 anos, você a receberá. E o que você vai lembrar? Não é do jeito que você era, não, que das suas dificuldades. Você vai lembrar de que você venceu. Vê se você entende. Você vai lembrar que você venceu. Fala. Aqui tem uma anotação de outro estudo, ó. Aquele que perseverar até o fim será salvo, porém o que retroceder será condenado. Isso. Ou seja, o que persevera, ele continua. Ele não tomou só um gostinho. Ele não fez assim só um paladarzinho, lembra? Porque, irmãos, sabia que a escola dominical começou tudo baseado em Hebreus 6? Sim. Foi a base de todos os 80 e poucos estudos, eu não sei aí. 88. 88 hoje, né? Hoje, 88. Hebreus 6. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos, não lançando de novo o fundamento da fé em Deus, de obras mortas, da ressurreição dos mortos e do batismo, da imposição de mãos, porque é impossível que aqueles que uma vez provaram a boa palavra de Deus, foram participantes do Espírito Santo, olha aqui, a roda aqui, e recaíram, ou seja, quando fala recaíram, não é caíram assim de pecar, poxa, eu pequei, não devia ter pecado, recaíram, retrocederam, tornaram o seu estado pior do que antes. É impossível renová-los para a salvação, para arrependimento. Pois assim. Vai, os afins crucificam, não é isso? Quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus. E eu li no devocional essa semana que toda vez que a gente cai em pecado, crucificamos o Filho de Deus novamente. Isso. Então, por isso que deveriam sempre lembrar disso. Olha bem, aqui, se a condenação deles é certa, abre em Apocalipse 22. Eu vou dizer para vocês, perseverem, lutem pelas vossas almas, porque ela tem excelente, o que a Bíblia fala? Galardão. Tome cuidado para que ninguém roube o quê? Socorro. Quando fala roupa, né? Alguém que vai tomar, não, ficar para si, que não tem direito para si. Diz assim, faça uso daquilo que era teu, estava preparado para você, você corria bem. É o engano. Vocês lembram de Gálatas, quando Paulo fala assim, vocês estavam correndo bem. Já lembra? Vocês lembram do texto? Quem foi que fascinou vocês? Quem foi que conseguiu enganar vocês? Eu transmiti Cristo crucificado. Eu luto contra mim mesmo, né? A gente luta contra a nossa própria carne. A natureza, no caso. Olha bem, Apocalipse 22. Abriu?
Sim. Agora sim, agora fica bom. Eu vou ler. Bem, estão acompanhando? Qual versículo? Do 14. Eu vou ler, ó. Bem-aventurados, olha só. Lembra do estudo de bem-aventurança? Gente, vem tudo na minha mente. A bem-aventurança é ou não é um esforço? Aquele que é encaminhado. Olha só. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha bem. Isso está lá no final do livro da Palavra de Deus e é para os irmãos realmente colocar isso no coração. Ó. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o quê? Completa, Beth. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então você é certo, você tem direito. Olha só, você tem direito agora? Agora, nesse momento agora, você tem direito? É direito teu? O reino de Deus. Sim. Você ouviu a palavra da salvação, como diz Efésios, e tendo nela também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia para a redenção da posse de Deus. Então, olha bem, você tem o direito, não tem? É o direito teu. Mas você tem que fazer o quê? Ter feito o quê? Entrar pelas portas. Não, aqui. Bem-aventurado aqueles que lavam as vestiduras no sangue. O que é lavar as vestiduras no sangue? A Bíblia fala que andarão de branco. O que significa isso? Perdão dos pecados. Se arrepender. Se arrepender, perdão dos pecados e nunca mais retroceder. Nunca mais prosseguir. Continuando. Para que possa, o que é Beth? Direito, não. Bem-aventurado, repete 14 para mim, vai. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Duas coisas. Tem direito à árvore da vida porque você vai comê-la. Entenda bem, Apocalipse fala isso. E para que entre na cidade pelas, o quê? Pelos muros? Não, perdão. Pela porta de serviço, pelo elevador de serviço social? Não. Existe uma porta. Já viram aquela cidadezinha? Em Mangaratiba é assim. Tem uma entrada de Mangaratiba. Parece uma entrada assim. Tem as colunas. Já foram? Isso! Você chega a essa cidade, só falta te pegar uma chave assim e entregar na tua mão, assim, ó. Você é bem-vindo. É isso! Entra na cidade pelas portas, do que vai por outra porta é ladrão salteador. Aí olha só. Agora tudo bem. Esses que lavaram as suas vestiduras e se esforçaram, têm direito a entrar pelas portas, não é isso? E comer de quê? Tem direito a que tipo de árvore? A árvore da vida. Sim. E posso entrar na cidade pelas portas. E agora o 15, versículo. Quem vai ficar de fora? Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Que classe é essa no final? Os hipócritas. Os hipócritas. Entenda bem. Então guardem isso. Nós vamos finalizar. E outra coisa. Beth, quando alguém pronunciar para você, cara, por que você fez a pergunta? Mas irmão, se a gente não viver com certeza da nossa salvação, certeza, e essa palavra engana muito, é certeza. Eu deixei o pó de café dentro do coador ontem à noite, para que eu chegue de manhã, já deixei a água separada e você só tem que ligar o fogo. Então eu tenho certeza que ao descer eu vou fazer o quê? Café. Sim. Claro que não é perfeito, mas eu tenho certeza, porque eu deixei tudo preparado, não é isso? Então tudo bem, quando eu falo certeza, eu preciso me preocupar? Não. Então eu vou viver absolutamente como assim você citou. Vou viver de como já está certo na salvação. Nada pode me tirar a salvação. Entenda bem. Só para finalizar, não precisa vir não, porque eu vou ler para os irmãos ouvirem. Nem vou dizer onde está, mas eu não vou lembrar onde está. Olha aqui. Eu vou ler para os irmãos ouvirem, para a gente finalizar, já concluímos com Apocalipse. Aqui. Tá aqui. Os irmãos vão lembrar. Porque vai citar o nome. Aqui. Olha, diz assim. E ele disse, o anjo, não precisa ler não, eu quero que vocês ouçam. Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão. Puxa vida, Jesus faz com que essa palavra entre no coração de
todos que vão entrar para um culto hoje à noite, ó. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Eu não quero que os irmãos leiam, não abram, depois eu digo. Eu quero que ouçam. E provados. Então quer dizer que tem tribulação, não tem, Beth? Tem ou não tem? Ó, então. E provados. Mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Agora eu vou pular para o último versículo. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. O que ele está dizendo? Daniel estava lá na Babilônia, vai até o fim. O que ele está dizendo? Vai até o fim. O que ele está dizendo para Daniel? Daniel, prossegue até o terminar da tua vida, não é isso? Porque é certo que você vai estar no meio dos santos. Não. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás. O que significa isso? Descansar. Não, repousarás. Ó, vai até o fim, porque vai repousar. O que significa isso? Repousar? Deitar. Morrer. Morrer! Isso, morrer! Eu não vou parar de perguntar, sabe por quê? Eu fico com medo. O que ele quer dizer? O que ele fala com isso? Ó, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. O que vocês entendem com isso? É Daniel capítulo 12, último capítulo. O que vocês entendem? Daniel, tu segue em frente, olha só. Combati o bom combate, porque você vai dormir. E isso é para o fim dos dias, não é isso? Você vai dormir. E a tua sorte, o teu destino, e estarás no teu destino no fim dos dias. Ou seja, aquilo está reservado para você. Se você prosseguiu, após ouvir isso, e realmente creu, a tua sorte vai ser relativa ao que você crê. Então não tem como mudar isso. Até o próprio Daniel, um profeta, foi dito, e você estará com a tua sorte no final dela. Aquilo foi reservado para você. Se a condenação ou se a remissão e a salvação eterna. Amém? Amém. Vamos orar. Graças a Deus, nós encerramos e espero de coração, irmãos, que os irmãos tenham compreendido isso. E que alimentem os irmãos, alimentem toda a hora, todo o tempo, de que devemos prosseguir, nos esforçarmos. E esse esforço, cada vez que você se esforça, foi ensinado aqui, que cada vez que se esforça, mais fraco você fica, mais forte, não é isso? Vamos pronunciar, vamos colocar de pé para orar, e vamos pronunciar uma coisa, mas os que esperam no Senhor, vamos embora. Renovarão as suas forças. Lembra do versículo, Beth? Subirão. Mas os que esperam no Senhor, entendemos? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas e como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas para isso tem que esperar em quem? Cristo. No Senhor, né? Mas os que esperam nele. Eu não espero no mundo, eu espero nele. Amém? Vamos orar. Pedir, irmã Beth, para encerrar a gente em oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Oh, agradecemos Deus amado, a Ti, obrigado, Senhor, Senhor, por essa oportunidade nesta manhã que o Senhor nos concede, poder estar aqui aprendendo a Tua palavra. Amém. Que o Senhor possa continuar abrindo o nosso entendimento, Amém, para Pai. que possamos realmente continuar, Senhor, nos esforçando neste mundo. Ó Pai, também eu te peço que o Senhor continue dando cada dia mais sabedoria ao Teu servo, para que possa, Senhor, ministrar a Tua Deus, palavra. tem misericórdia, Ó Pai. Deus, e cada um que possa nesta hora ou após ouvir esse estudo, que também a palavra, Senhor, possa fazer morada no coração de Amém. cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.